tarde. Hoje eu quero trazer um comentário para vocês sobre Jesus, sobre as coisas de Deus. Vocês já perceberam, lendo a palavra de Deus, a Bíblia, que Jesus, ele quebrava toda a religiosidade? Os judeus antigamente não podiam estar junto com uma mulher, né, se não fosse casado. Não podia chegar perto de uma mulher. Jesus chegava e conversava. E também não se podia ter cura no sábado. E Jesus curava justamente também aos sábados. E tudo isso era o que estava na lei de Moisés, que era a palavra, né, a lei regente daquela época. E Jesus, ele veio mudar algumas coisas, ou muitas coisas. E muitos daquela época não entendiam. Por isso que os judeus não acreditam nesse Jesus. Eles acreditam que outro Messias virá. O outro que é o esperado. E para nós, Jesus Cristo é o enviado. Mas naquela época apareceu um homem, né, que falava que era Deus, que veio estar entre os homens, que veio continuar a obra, e muitos não creem, não creram e não creem. Porque esse Jesus, ele quebrava, ele tirava, ele desmontava toda a religiosidade. Ele falava que o homem poderia ter livre acesso à presença de Deus. Não precisava matar boi, não precisava matar pombinho, não precisava matar ovelha, derramar sangue. Que agora o sangue de Jesus Cristo é precioso e ele morreu por todos nós na cruz e a obra foi consumada. E muitos não entendiam. Esse Deus, esse Jesus que vinha desmontar tudo, que vinha, né, falando outras coisas, era impossível. E hoje, nos nossos dias, o que a gente vê? Os religiosos, né, apontando o dedo: você pecou, você não vai para o céu. A mesma coisa aconteceu antigamente, na época de Jesus. Muitas das vezes nós falamos: nossa, eu queria viver naquela época de Jesus. Mas não, viva hoje, porque hoje acontecem as mesmas coisas que antigamente. Muitas das vezes nós somos religiosos, eu sou santo e você não é santo. E nós esquecemos do quê? Que Jesus muda as coisas de ordem. Jesus, ele tira as coisas, né? Jesus, para ele fazer uma obra, ele muda os tempos, ele muda as coisas de lugar. E a gente não entende isso. E é por isso que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Em Atos 10, versículo 11 ao 28, tem uma passagem que diz assim: e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz a Pedro, né, falando para Pedro: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Então, isso não era da tradição de Pedro. Pedro comia só coisas assim escolhidas, coisas assim santificadas. E Deus envia esse lençol que desce, essa visão, né, dos animais. E Pedro falou: não, de jeito nenhum, Senhor. Coisa comum e imunda.
Isso é a religiosidade muitas das vezes. Deus falando, não foi o diabo, foi Deus. E Deus responde. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E isso aqui a gente vê o que a religiosidade faz, né? Muitas das vezes nós sabemos das leis, decoramos, sabemos de cor salteado e achamos que estamos na palavra de Deus, que estamos fazendo a obra, mas não, nós estamos religiosos. E aqui no versículo 28 diz: e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Estrangeiros que era tudo, né? Menos judeus. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chamarei comum ou imundo. O que Pedro entende? Né? Deus falou para ele: não faça aquilo que eu te mandei. Coma. Não fale que é comum ou imundo. Aquilo que eu estou te ordenando. Então, muitas das vezes, nós temos que passar para a parte prática da palavra de Deus. Nós temos a palavra, somos dirigidos por ela, mas tome cuidado com as suas atitudes, que muitas das vezes você não está entendendo o agir de Deus. Deus está mudando o tempo, Deus está transformando as pessoas e não é do seu jeito, é do jeito dele. Então, nós não temos que ser religiosos, muito decorosos. Nós temos que ser misericordiosos, pedindo misericórdia para Deus, entendendo os irmãos e ajudando. Isto não é fácil. Então nós temos que fazer a nossa parte. Ali na lei de Moisés tinha muita coisa que estava ali, eles estavam seguindo. E hoje nós vemos muito, está na Bíblia. Está na Bíblia. Está na Bíblia sim. Tome cuidado para não maltratar, para não ficar falando mal, porque o religioso, ele faz isso. Ele não está na palavra, ele tem a aparência que está. Quem fala muito não está fazendo nada. Então vamos ser menos religiosos e mais adoradores de Deus.